Fernando Silva, tens mais um livro preparado para apresentar ao público, intitulado Código M. Do que é que trata esta obra? O que é que trata disto? É mais um livro de ficção, à volta de uma época onde ainda não havia telemóveis, onde as pessoas se tinham que juntar nos cafés, invariavelmente, e é uma aventura. É uma aventura à volta de um homem que é um castiço e que pronto, é multifacetado, acaba por ter aí alguns problemas e arrasta os amigos. Uhum. Esta obra, sendo ficcional, tem alguma ligação com as 3 anteriores que já editaste? Isso é só por ser escrito pela mesma pessoa, porque isto acabam por se pegar. Todas elas são passadas numa época, enfim, 30 ou 40 anos atrás. Mas, de resto, acaba por haver aqui algumas semelhanças, mas a história é completamente diferente. Sendo ficcional, eu dá-me a ideia que haverá aí um ou outro episódio relatado a partir da vida real. É assim? Com talvez. Ligeiras alterações. Sim, talvez. Vamos ver. Eu digo na apresentação, na introdução, que eu comecei a escrever isto com uma folha em branco e esta história teve parada 1 ano e meio, nem sei se continuaria. E depois houve aí um minicróbio que enfiou as pessoas em casa e eu não sei como consegui arranjar paciência para reler o que tinha escrito e pegar na história e acabar. E há uma altura que tu percebes que acabaste o livro. Houve uma personagem, um querido amigo, que já nos deixou, que era o Cunca, que eu digo que, apesar disto não ter a ver com não ser um retrato do Cunca, obviamente, era a única pessoa que eu conheci que era capaz de desempenhar o papel do Carlos Moreno, que é a personagem protagonista desta história. Só isso. Do resto são todos os amigos à volta. Portanto, este código M é o M de Moreno? É o M ou de não? Moreno. É o M de Moreno. Sem querer desvendar muito, porque a ideia é levar as pessoas a ler o livro, obviamente. O que é que se pode dizer sobre este protagonista? Já percebemos que vai haver aqui momentos, se calhar, de comédia. É brincalhão, é arrojado, é amigo, é daquelas pessoas que ninguém deve ter como inimigo. E é capaz de tudo, do melhor e, se for preciso, do pior. De dissimular, de ir atrás das suas convicções. E depois tem um grupo de amigos que, por uma razão ou por outra, todos lhe devem alguma coisa. E acabam por não lhe conseguir dizer que não a acompanhá-lo em aventuras, às vezes um bocado perigosas. Mas eles lá vão. Podemos ter só um exemplo de uma dessas aventuras perigosas, provavelmente, e passando-se esta obra na Marinha Grande dos anos 80, haverá também descrições de alguns cenários do património local, se calhar de alguns espaços míticos que já não existem nos dias de hoje. Eu não fui muito por aí. Aliás, a Marinha Grande, eu digo que isto é a Marinha Grande, que eu lhe chamo Vila Guilherme, e tudo se passa a partir de Vila Guilherme. O que se passa nos episódios, ele tem uma paixoneta, este Carlos Moreno tem uma paixoneta com uma artista de uma dessas boates que começou a aparecer nestas alturas. Em 1980 começam a aparecer os Walkmans, os Quispos, os livros para adultos, começam a aparecer algumas coisas e a circular, e as pessoas começam a achar que eram livres e que se podia falar de tudo e que se podia fazer tudo. E tem uma paixoneta por essa senhora que vinha de Lisboa, que era muito bonita, e no fundo ele protegia e ela desaparece e ele tem que ir atrás dela, não sabe por onde. Ficou devastada. Ficou intrigado e tentou perceber para onde é que ela podia ir ou não podia, e foi aventura e foi por aí fora. O que é que fazia este senhor Moreno como atividade profissional? Este senhor tinha um café. Por acaso, é uma analogia com o próprio Cunquinha, para os amigos, fantástico. E por isso tinha muito tempo livre. Tinha um café, tinha um BMW cheio de faróis, por isso ele tinha também a alcunha de Carlinhos Cibier, por causa dos faróis, mas os faróis já estavam mais que pagos, porque ele matava muitos coelhos na mata e a faroleira estava mais que paga. E como tinha um café e ia à pesca nas horas vagas, tinha um bocadinho de tempo livre, o tempo era um bocado livre, deixava o café para a mulher e para a filha,
e por isso, depois também negociava um bocadinho em algumas coisas que apareciam, relógios de ocasião, os casacos, e pronto, e era assim, os óculos Ray-Ban. E com certeza estava sempre a par das novidades também, porque nos cafés fala-se tudo. Sempre novidades, televisões a cores, e por isso era quem sabia do assunto, não é? Na altura, quem queria trocar dinheiro ao fim de semana não havia caixas multibanco, e mesmo para telefonar ia só ao café ou tinha que ir aos correios e ao fim de semana era nos cafés. Portanto, havia muita coisa que se passava nos cafés. Até um amigo taxista que tudo partia do café, porque as pessoas iam ao café por causa do taxista, que acabou por ser também arrastado, com ele e outros. Portanto, é uma obra que, se calhar, para o teu grupo de amigos e não só, vai ser um bocadinho nostálgica. Se calhar vão-se rever um bocadinho em alguns destes episódios, não concretamente nestes, mas se calhar em situações parecidas. Olha, a Cristina Guerreiro, que fez por favor de fazer o prefácio, ela explica isso muito bem, porque ela diz que faz, para quem viveu esta época, vivemos uma doce nostalgia, ter passado uma altura em que não havia telemóveis, e as moedas caíam a uma velocidade alucinante. Para quem não viveu, falo-vos de ter saudades de uma época que não viveram. Porque a amizade era um bocadinho isto. Era um bocadinho... as pessoas não... Hoje as pessoas são capazes de telefonar ou mandar uma mensagem para quem está a 5 metros. Na altura as pessoas não havia. As pessoas se queriam encontrar tinham aqueles locais. Que era o contacto próximo, cara a cara. Era o contacto, e quem era amigo era amigo. E muitas vezes não se concordava com aquilo que o amigo fazia, porque há aqui amigos... Há uma pleia de amigos, de 4 ou 5 amigos do Carlos Moreno, que não se revêem neste estilo arrojado do Carlos Moreno, mas são amigos e como amigos têm de o acompanhar. Uhum. Portanto, fica no ar, não é? A curiosidade para irmos todos já procurar este código M, que entretanto já vai estar disponível nas bancas? Vai estar, a partir do fim do mês, eu vou, acho que a partir do dia 4 de dezembro, apesar de eu acho que vamos ter os livros antes, mas como isto está tudo muito diferente e não vai haver lançamentos, não pode haver lançamentos tradicionais, e então, olha, tenho muitos amigos à espera do livro, tenho 2 ou 3 que leram e que neste momento estão, o meu querido Henrique Damasio e o Pedro Ferreira, que leram um livro e fizeram uma crítica fantástica e andam uma publicidade, não sei se eu tenho nem para lhes pagar, e é assim. É uma pena não haver uma apresentação oficial, porque tu costumas nas tuas apresentações também fugir um bocadinho do que é tradicional. Até os próprios livros, nós temos aqui uma obra que diz que tem mais de 100 mil exemplares por vender. Eu acho que isso é um meu selo, eu acho e é verdade. Eu não tenho a sorte de ter um amigo que me compra muitos livros, como algumas pessoas desta praça, e que os ponha na garagem, mas o gozo que isto me dá é eu escrever estas coisas, inventar estas histórias, passar aqui uns tempos a viver uma época, e é um bocadinho o meu exercício, é viver estas épocas dos anos 80, 70, não sei porquê. Eu acho que os telemóveis tiraram o prazer da surpresa de andar à procura das pessoas, não é? Quem ler esta história percebe que, se isto com um telemóvel, esta história não existia. Mas as pessoas desapareciam. E que era preciso ir à procura delas. Há mais histórias ainda por contar, com certeza. Há aqui outras histórias por contar. Vão-se cruzar com personagens e personalidades fantásticas. Ao submundo das boates. Segundo eu o vejo, que eu não era frequentador e não era mesmo. Era jogador de hóquei patins e tocava num conjunto de baile, portanto não tinha tempo, nem não era isso, mas segundo aquilo que eu julgava, e por isso também foi um exercício muito doce andar à procura de coisas que eu não percebia muito bem, mas lá imaginava. E os casinos, aqueles casinos manhosos da altura, não é? Portanto, será naturalmente uma boa sugestão. Nós estamos numa situação complicada, não é? Como referias, anda aí um vírus que nos obriga a ficar mais tempo em casa do que seria suposto, que nos obriga a deixar os amigos e os contactos mais próximos para outra ocasião. Portanto, se calhar é também uma boa sugestão para as pessoas passarem um momento divertido em família. Pois, eu não garanto que seja muito, porque, segundo o Henrique e o Pedro que leram o livro,
eles começaram a ler depois de jantar e acabaram às 6 da manhã porque disseram que não eram capazes de parar. Claro que isto não se recomenda a ninguém, eu acho que não é bem assim, que é um exagero, mas se isto puder soltar um sorriso e um momento de boa disposição a quem ler o livro, eu acho que a aposta está a ganhar, mais uma vez. Uhum. E o próximo livro já está na calha? Eu não sei, porque, repara, eu tinha começado a escrever este livro, teve para aí um ano e tal parado. Eu não fazia ideia para onde é que isto ia. E até, se calhar, tinha ficado mesmo por aqui, como ficaram outros. Portanto, isto acho que não há nada na calha. Isto, de repente, bate uma pedra, percebes? Como diz uma das personagens do livro, está-me a bater uma ideia do lado esquerdo e, portanto, eu tenho que ir fazer qualquer coisa. E há uns batem de frente, outros batem... Portanto, há aqui umas personagens que tinham umas tiradas muito próprias, que na altura as pessoas tinham cada um a sua mania. E era assim. Agora, se calhar, também tem. Tem, mas perdeu-se um bocadinho a genuinidade que havia em algumas personagens da época. As pessoas conheciam-se à distância, não é? Cada um tinha até a forma de falar, mesmo vivendo todos no mesmo sítio. E, como eu ponho aqui nesta pequena autobiografia, a amizade não tinha apenas valor, tinha essencialmente força, que vencia barreiras e esbatia diferenças. E havia pessoas que sabiam coisas que não se aprendiam. Descobriam-se e iam-se burilando. As pessoas sabiam coisas. E é aqui que o Código M, depois foi a história de arranjar o Código M, porque percebe-se no livro e no enredo que existe aqui um código que acaba também por ajudar a desbloquear uma trama. E o livro acaba em bem? Os livros acabam todos em bem. Eu não sei porquê. Eu acho que... acaba em bem. Eu acho que isto é um bocadinho como o Asterix, percebes? Acaba tudo, uma grande confusão e acaba tudo à volta de uma mesa. É mais ou menos assim. Não sei porquê, mas acho que acaba em bem. Muito obrigada, Fernando Silva. Fica então esta sugestão de leitura, o Código M, o quarto livro de Fernando Silva, que promete fazer-nos regressar ao passado, aos anos 80 e à Marinha Grande também dessa altura.